Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos à live de hoje sobre como conduzir casos de acne da mulher adulta. Essa live de hoje é muito importante, porque a gente sabe que a acne da mulher adulta é uma queixa super frequente no consultório e o quanto ela está associado à ansiedade, à depressão, à baixa autoestima. Então, vai muito além do que só um tratamento dermatológico, uma queixa de pele. Ela afeta profundamente o emocional das pacientes. Então, daí a importância a gente aprender a tratar e tratar direito esse tipo de acne da mulher adulta, tá? Para quem não me conhece, eu sou a doutora Rubeli Marques, sou médica dermatologista e nesse perfil aqui, Descomplique a Dermatologia, eu ajudo médicos a atenderem casos do dia a dia da dermatologia clínica de uma forma prática, simples, descomplicada e o principal, sendo resolutivo. E essa live de hoje é mais uma live dessa sequência de lives aí que eu faço toda terça-feira sobre algum assunto que é do nosso dia a dia, da nossa prática clínica, tá certo, pessoal? E aí eu já vou dando boa noite a todos vocês, sejam muito bem-vindos. Já quero saber aí de vocês se o áudio tá bom, se vocês estão me ouvindo bem. Vão interagindo, gente. Já vou pedindo a vocês também que compartilhe essa live com algum amigo, algum colega médico que vocês conhecem, que gosta de dermatologia clínica. Vocês podem compartilhar nesse aviãozinho aqui ou pode marcar o arroba do colega aqui também nos comentários. Aqui a Guta tá ouvindo bem, muito obrigada. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos vocês. E aí lembrem que live boa é live com interação, tá, gente? Boa noite, Brenda. Seja bem-vinda. E aí, para se ficar produtiva essa live, ficar legal, vocês podem ir mandando as dúvidas de vocês. Eu recebi muitas dúvidas na caixinha e eu vou responder todas elas ao longo da live. Mas se surgir mais alguma dúvida, vocês podem me perguntar aqui na caixinha também, né? Live boa é live com interação. E aí, repetindo o tema de hoje, ó, Carol, boa noite, Caroline. Seja bem-vinda à live de hoje, tá? E repetindo, o tema da live de hoje é sobre um assunto muito importante, que é a acne da mulher adulta, queixa super frequente no nosso consultório dermatológico. E é um problema que afeta muito a autoestima da paciente, está muito relacionado à ansiedade, quadros depressivos. E eu falo por mim, eu tenho acne da mulher adulta. O quanto me impacta, sempre me impactou e como me impacta até hoje ainda o surgimento de acne. Porque eu digo que sempre quem tem problema de acne, sempre tem aquela pessoa sem noção que vai chegar, o que é isso no seu rosto? Por que tá assim? Por que você não usa isso, não usa aquilo? Então, é realmente muito estressante. E é um assunto que eu amo muito, até porque como eu tenho esse problema, né, já passei, assim, nesse mundo de tratamento da acne da mulher adulta, eu vou dizer pra vocês que eu acho que eu já experimentei de tudo. E eu vou passar um pouco da minha vivência, não só como médico, mas também até como de uso pessoal, né, de como tratar e manejar, né, bem o tratamento dessa acne da mulher adulta, tá? E aí, lembrando, gente, que essa live de hoje é uma live de aquecimento para um evento que eu tô preparando para vocês, que é a jornada do Descomplicando a Dermatologia Clínica. Eu já tenho falado para vocês em algumas outras lives, né, que essas lives estão sendo de aquecimento mesmo, e esse evento vai acontecer no final desse mês. Na última semana do mês, dia 27, 28 e 30, vai ser segunda, terça e quinta-feira. Então, nessa última semana do mês, agora de março, a gente não vai ter a live tradicional, essa live de terça-feira. Por quê? Porque a gente vai ter um evento, né? Uma jornada, vai ser muito mais ampla, onde eu quero ajudar vocês a aprender mais como é que a gente pode conduzir casos de dermatologia clínica, né, de uma forma prática, sentindo segurança e sendo resolutivos, como agregar valor na nossa consulta de dermatologia clínica. E para que vocês possam enxergar que existe um mundo de oportunidades além da estética na dermatologia, né? Você pode muito bem ser muito bem remunerado fazendo dermatologia clínica. E se você quiser fazer procedimentos, tudo bem, não tem problema, mas se não quiser, também é possível fazer uma dermatologia além da estética. E é isso que vai ser o tema dessa jornada. Então já bota aí no Save the Date, dia 27, 28 e 30 de março. Eu vou deixar, esse evento não vai ficar aberto, não vai ser transmitido aqui ao vivo pelo Instagram, como normalmente são as nossas lives. E para participar desse evento vai ser 100% online, 100% gratuito, tá, gente? Esses 3 dias. Hoje eu vou lançar nos stories o link para inscrição. Então só vai conseguir receber esse link quem tiver inscrito. Igual como é congresso, igual como é jornada, você tem que estar inscrito para poder assistir.
Então, vocês preencham depois o link para vocês participarem, receberem o link de acesso a essa jornada que vai acontecer nos dias 27, 28 e 30 de março à noite, tá certo, pessoal? Mas vai ter mais informações lá no link de inscrição. Então, só dando spoilers para você, porque até então eu tinha falado da jornada, mas não tinha falado ainda datas, tudo certinho. Então, hoje já vai estar disponível para vocês participarem e se inscreverem, tá? Então, bora para a nossa aula propriamente dita, né? Primeiro, vamos começar do básico. O que é acne da mulher adulta? Então, como o nome já fala, é uma acne que afeta as mulheres na idade adulta. E por que é importante explicar isso? Porque a gente tem aquela acne que está relacionada à adolescência, aos estímulos hormonais da adolescência, aquela transição hormonal, mas a acne da mulher adulta é uma entidade diferente da acne da adolescência. A mulher até pode ter tido acne na adolescência e ela ter persistido durante a idade adulta, ou essa acne pode aparecer na idade adulta, geralmente aí depois dos 24, 25 anos. Enfim, entrou na idade adulta, pode ser acne da mulher adulta, tá? E essa acne ela tem uma característica de dar principalmente aqui nessa região, o terço inferior do rosto, região cervical. Não que não possa dar em outras áreas do rosto, né? Ou nas costas, por exemplo, pode dar, mas a grande característica, assim, o local preferido da acne da mulher adulta é esse terço inferior do rosto e região de mandíbula, né, de mento e também na região cervical. A primeira coisa que eu sempre falo pra vocês aqui, né, quando eu vou dar lives, quando eu vou dar aula, é que é muito importante a forma como a gente explica para o paciente o que é que ele tem. Então, vamos começar daí. Chegou o paciente no seu consultório, né, a paciente no seu consultório, né, 30 anos, cheia de acne. E aí fala, doutora, eu não aguento mais essa acne, eu quero me ver. Por que eu tô com acne? 30 anos de idade ainda tô com acne. Então, como é que você vai explicar para esse paciente o que é a acne da mulher adulta? E aí a importância também a gente sabe, quando a gente explica direitinho para o paciente o que é que ele tem, ele vai aderir melhor ao tratamento, ele vai entender mais como é que funciona esse problema e, com certeza, a adesão vai ser outra, tá? Então, como é que eu explico para a paciente o que é que ela tem? Que ela tem acne da mulher adulta. Então, eu falo para ela, olha, essa é uma acne que ela é diferente da acne da adolescência. Você teve acne quando você era adolescente? Às vezes a paciente fala que sim, às vezes que não. Então, ela pode aparecer na adolescência, mas você persiste tendo ela na idade adulta, ou às vezes ela pode até piorar na idade adulta, ou surgir na idade adulta. Por isso que é o nome, acne da mulher adulta. E essa acne tem, primeiro, uma predisposição genética, você tinha tendência realmente de ter, então isso é herança. Segunda coisa, tem uma influência hormonal. A gente sabe que quem tem acne na mulher adulta tem uma sensibilidade a mais ao hormônio masculino. A gente sabe que homens têm a testosterona como hormônio. Se a gente for dosar a testosterona, que é o hormônio masculino, nos homens, são níveis altíssimos, por exemplo. Você dosa a testosterona em homem, vai dar lá de 200 a 700. E na mulher, não, a gente tem testosterona também, mas em níveis mais baixos. Geralmente fica ali entre 20 e 70. E é por isso que a gente não tem barba e bigode. E homem tem, né? Um homem vai ter muito mais cabeludo porque tem muito mais testosterona. Mas muitas vezes o seu hormônio vai estar normal. Às vezes a gente pode fazer a dosagem de hormônio, ele vai estar normal, mas você tem uma sensibilidade a mais na sua pele a esse hormônio testosterona. Isso faz com que sua pele seja mais oleosa e aí tem essa tendência à acne. Então, o tratamento, a gente tem que diminuir essa sensibilidade que você tem à testosterona. E para isso a gente vai investigar se tem mais alguma coisa associada, que às vezes essa acne pode vir associado, por exemplo, ao ovário policístico, então a gente vai ver isso, ou não, ou pode ser simplesmente por uma predisposição genética. Eu, por exemplo, tenho acne na mulher adulta e a minha não está associada ao ovário policístico. Eu tive acne na minha adolescência, mas eu falo quando eu cheguei ali por volta dos 21, eu lembro que estava no segundo ano de faculdade, mas me deu um boom de espinha, um negócio assim horroroso. E eu já fiz vários exames hormonais na época da faculdade, fiz ultrassom e eu nunca tive ovário policístico. Então, pode ou não estar associado a algum problema hormonal, mas pode ser só isso, essa sensibilidade que a sua pele tem a mais ao hormônio testosterona, tá? E a característica dessa acne, ela dá muito nessa região, pode dar em outras áreas do rosto, mas principalmente aqui, nessa região aqui da parte de baixo aqui da mandíbula, aqui na região do pescoço. E aí, a acne da mulher adulta, o nome já fala, né? Quanto tempo você vai ter essa acne? Não é pra te desanimar, mas é porque você tem que entender. Ela dura enquanto a mulher for adulta. Enquanto a mulher estiver na idade fértil, seus hormônios vão estar lá em cima, todos, né? Inclusive a testosterona também, né? Ou a sensibilidade da testosterona. E depois que passa a idade adulta, aí melhora tudo.
E até quando dura a idade adulta? Então, até entrar na menopausa. Eu até brinco assim, olha, você já viu alguma vozinha de espinha? Difícil, né? Eu nunca vi nenhuma vozinha de espinha, porque quando entra na menopausa, todos os hormônios caem, né? Os estrogênios, a progesterona, a testosterona também. Então, há uma tendência a melhorar acne na mulher adulta. Então, não é pra desanimar, por exemplo, eu tenho 40 anos e ainda me dá acne. Eu tenho uma irmã de 50 que ainda não entrou na menopausa e ainda tem acne na mulher adulta. Vê que herança terrível, né? As 3 mulheres da família têm acne na mulher adulta. Mas isso não quer dizer, não é para desanimar, é para você entender o que você tem, entender que é um tratamento contínuo, né? Que durante toda essa fase a gente vai ter que associar os tratamentos, ver as coisas que pioram a acne, porque não é simplesmente só uma rotina de skincare, tem vários fatores que pioram essa acne, eu vou te explicar quais são esses fatores, porque a gente controlando todos esses fatores, a gente consegue controlar sim a acne, né? Mas que há essa predisposição e você vai ter essa tendência, quando você for uma mulher adulta, você pode ter a tendência a aparecer ainda espinhas. E é muito importante isso, porque às vezes a pessoa vem na consulta, na cabeça assim, que quer acabar com a acne, que quer às vezes tomar o Roacutan, que já ouviu falar que ele é a cura da acne, e para acne da mulher adulta não é bem assim. E aí até eu quero saber de vocês aqui, quem é que já teve paciente com acne da mulher adulta e que já tomou Roacutan às vezes mais de uma vez e volta e fala assim, já tomei Roacutan, isotretinoína 3 vezes e mesmo assim ainda me dá acne. Quem já teve essa experiência de receber um paciente que já tinha tomado mais de uma vez isotretinoína no consultório e era uma acne da mulher adulta e mesmo assim fazia o tratamento, fez o tratamento todo bonitinho e a acne voltou? Me conta aí quem já teve essa experiência. Eu já tomei isotretinoína e eu falo, volta a acne. Claro que não volta tão ruim quanto era antes da isotretinoína, mas ela volta. E não é fácil, às vezes, porque a paciente quer o jeito definitivo de acabar. E na acne da mulher adulta a gente tem realmente como controlar, principalmente durante a fase adulta. Deixa eu ver aqui a Caroline falando. Paciente não, eu tomei Roacutan devido à acne, tenho 28 anos. Então, mas voltou a sua acne? Até agora voltou ou não? Então, porque quando volta, né, igual no meu caso, né, a acne da mulher adulta, realmente eu vou mostrar que existem outras opções de tratamento. A isotretinoína pode ser uma opção, mas existem outras opções de tratamento, tá? Então, é assim, eu acho muito importante a gente explicar de uma forma bem simples e didática para o paciente, porque ela entendendo exatamente isso que ela tem, entendendo, né, quais são as abordagens, né, que a gente vai tomar, que vai controlar o problema. Mas aí evita que a paciente fique trocando de dermato, porque senão ela fica, eu fiz esse tratamento, não melhorou. Aí vai para outro dermato, eu não fiz esse, não melhorou. Como se fosse um tratamento que fosse acabar com essa acne. Não é bem assim. Deixa eu ver aqui a Natália, já chegam falando, não quero mais Roacutan. Exatamente, porque já não aguentam mais tomar. Então, tá vendo como é importante a gente explicar para a paciente o que é que ela tem? A mãe falando aqui, eu já tive paciente que reviva porque suspende o anticoncepcional. A gente vai ver que o anticoncepcional é uma das coisas que ajuda a melhorar a acne da mulher adulta e realmente, quando para, volta a dar acne também. Volta a ter recidiva, exatamente. Vou falar sobre tudo isso aí no tratamento, tá? Mas agora vamos falar sobre os gatilhos, né? Quais são os fatores que pioram a acne na mulher adulta? A acne na mulher adulta não é só sobre ter uma rotina de skincare, não é só sobre fazer o tratamento tópico, não é só sobre fazer o tratamento oral, mas é sobre controlar os fatores que pioram essa acne. E quais são os fatores que pioram a acne da mulher adulta? Então, bora lá. Tabagismo, radiação ultravioleta, estresse. E eu falo que estresse, gente, assim, na pele eu sinto isso, tá? Quando eu já sou ligada no 220, quando eu tô em períodos, assim, que eu tô mais ansiosa, é batata pra piorar a acne, tá? Alimentação, então, vou falar um pouquinho sobre esses alimentos que pioram a acne, e aí que vira uma bola de neve, porque geralmente os alimentos que a gente mais come quando tá estressado são os que pioram a acne. Alguns medicamentos também, vou falar sobre alguns remédios que às vezes o paciente pode usar, até remédios para ansiedade que pioram o quadro de acne, vê como o negócio tá interligado. A paciente tá ansioso porque tem acne, né? Ou já tem um quadro de ansiedade e vem associado ao quadro de acne, aí usa uma medicação antidepressiva que acaba piorando as espinhas, e aí a autoestima vai lá pro saco, e aí come mais besteira mesmo, então vê como tá tudo interligado. Além disso, alterações do sono, e aí vem estresse, né? Geralmente vai alterar o sono, então são duas coisas aí já precipitando uma piora do quadro de acne. Pode ter algum distúrbio endócrino associado. O principal deles, né, a síndrome do ovário policístico, então é importante a gente investigar, né, doenças endócrinas associadas à acne da mulher adulta. O skincare inadequado, sabe? A gente vê a mulher, às vezes, com acne da mulher adulta, lava o rosto com sabonete de bebê. Eu digo, por Cristo, se o sabonete de bebê controlasse a oleosidade da pele, das duas uma.
ou ele não deveria ser usado na pele do bebê, né? Ou então não vai melhorar a oleosidade da pele. Então eu falo muito no meu Instagram do doutora Rubeli Marques, que é público leigo, que parem de usar sabonete de bebê para controlar a oleosidade da pele. Não vai controlar a oleosidade. Então, a rotina de skincare inadequada, né, com produtos inadequados, aí vê a dica de blogueira do hidratante, aí não é o hidratante apropriado para pele oleosa, enfim. Então, acaba piorando o problema, tá? Período pré-menstrual, quem tem acne na mulher adulta sabe também, quando tá período pré-menstrual vai aparecer alguma espinha. E as alterações hormonais que podem estar relacionadas. E quando a gente fala em alterações hormonais, né, como eu falei, pode ser que o hormônio esteja mais alto, né, os hormônios androgênicos, e aí vem a testosterona, a dihidrotestosterona, o SDEA. Então, eles podem estar alterados ou não. Ou simplesmente o paciente tem uma sensibilidade. No meu caso, por exemplo, meus hormônios sempre são normais. O que é que acontece? Eu tenho uma sensibilidade maior, mais receptores, provavelmente, a testosterona na minha pele. Isso faz com que a pele fique mais oleosa, né? Produção de sebo. Aí vem toda aquela fisiopatologia da acne. Hiperkeratose folicular, aumento da inflamação, aumento das bactérias. Então, a acne na mulher adulta tem todos os comemorativos da acne tradicional, mas esses fatores que estão diretamente relacionados à piora, né? E desses todos que eu falei, eu destaco muito o estresse e a alimentação, tá? Então, eu explico para o paciente, olha, para a gente controlar a sua acne, não é só para ter a rotina skincare. É igual o paciente hipertenso, e a gente diz para o paciente, olha, você tem pressão alta, aí passa o remédio para pressão e o paciente come 1 quilo de sal por dia. Vai conseguir controlar a pressão? Não vai. Então, da mesma forma, se o paciente, você tem acne na mulher adulta, não é só sobre tomar o remédio, passar as coisas. Você tem que controlar o que piora. E se a alimentação influencia, tem que controlar a alimentação. Se o estresse piora, vamos fazer atividade física. Vamos extravasar, vai igual eu, vou fazer um Muay Thai, aí dar uns socos e extravasar aí o estresse. Mas enfim, eu digo, procura uma atividade física que você goste, né, também. Porque eu digo, não adianta fazer caminhada se a pessoa odeia caminhada. Não adianta ir pra academia se você odeia academia. Então, para aliviar o estresse, fazer uma atividade física que alivia o estresse. Passando por muitos problemas, terapia. Então, tudo isso aí, né, todos esses gatilhos, né, evitar cigarro, evitar a exposição ao sol exagerada, né, dormir bem, olha quanta coisa. Então, tudo isso tem que estar alinhado para o controle da acne. E eu falo para vocês, como uma pessoa que tem acne na mulher adulta, eu digo, quando tudo isso está bem alinhado na minha vida, né, a alimentação está ótima, o estresse, quer dizer, nunca fica bom, mas assim, eu tô fazendo atividade física regular, tá tudo, digamos assim, mais estável, né? Não tem nada assim estressando muito, tipo filho internado, alguma coisa assim. Normalmente meu rosto fica bem tranquilo, quer dizer, não aparece espinhas. Agora é só uma dessas coisas entrar em desarranjo que já começa a me aparecer acne, tá? Então é isso. Deixa eu ver aqui se vocês perguntaram aqui. Amanda, a live tá no YouTube? Tá não, Amanda. Hoje tá só aqui no Instagram mesmo, tá? Deixa eu ver mais se vocês perguntaram já algumas coisas. Não. Então não tem mais nenhuma pergunta. Olha, gente, podem mandar as perguntas aqui. Se vocês mandaram na caixinha, eu vou responder todas as perguntas que vocês mandaram na caixinha e mais a interação de vocês aqui, tá? Então, deixa eu tomar uma água. Então, vamos falar quais são esses alimentos que pioram a acne da mulher adulta. Então, número 1, alimentos ricos em açúcar, alimentos com alto índice glicêmico pioram a acne. E aí, atira a primeira pedra, a mulher aqui que tá no período pré-menstrual, que tá estressada e não quer comer um chocolate. Gente, às vezes eu almoço pensando na sobremesa. Às vezes eu como até menos porque eu quero comer a sobremesa. Eu sou super formiguinha. Eu digo, é a cara da acne da mulher adulta. A pessoa aqui, o protótipo da mulher da acne da mulher adulta. E aí é danado, porque realmente, se você ingere alimentos muito ricos em açúcar, piora a acne. Então, às vezes, uma estratégia que eu faço para poder não comer tanto doce é comprar aqueles brigadeiros que são de biomassa, né? Que não tem açúcar, nem lactose, que tem um gosto maravilhoso. O problema é que é caro, né? Tem que aprender a fazer. Mas aí, bora lá. Então, quais são os alimentos que pioram a acne da mulher adulta? Alimentos com alto índice glicêmico, né? Alimentos muito açucarados. Derivados de leite, né? Então, laticínios, também piora a acne da mulher adulta. Alimentos que aumentam ganho de massa muscular. E aí, quais são esses suplementos, né, que aumentam massa muscular? Geralmente são os aminoácidos de cadeia ramificada e peptídeos derivados do soro do leite. Vamos traduzir o que é isso? Whey protein, BCA,
glutamina. Todos esses suplementos que aumentam massa muscular pioram a acne. Dos suplementos que não pioram, tem a creatina. Então, a creatina é um aminoácido. Hoje eu fiz até uma interconsulta com a nutricionista aqui que eu indico sempre os pacientes. E ela quase que me dá uma aulinha sobre isso, né? Sobre essas suplementações. E aí a gente estava conversando sobre a creatina, e a creatina não é um aminoácido dessa família de cadeias ramificadas que pioram a acne. Então, se o seu paciente está tomando whey protein, está tomando BCA, está tomando glutamina, e tá lá cheio de acne, você doido, né, fazendo tratamento e não melhora, tem que suspender essas coisas. Se o paciente está comendo muita coisa em açúcar, derivados do leite, são alimentos mais inflamatórios, né? Vai piorar a acne. Então, tudo isso tem que estar alinhado. A Eve perguntando, pode repetir os suplementos? Posso sim. Whey protein, BCA, glutamina. São os mais frequentes. São suplementos de aminoácidos de cadeia ramificada e peptídeos derivados do soro do leite. Tem um whey, até essa nutricionista estava conversando comigo, que pode substituir para não piorar a acne, que são os whey que são derivados de carne, os veganos e o que são à base de colágeno. Então, poderia ser utilizado para um paciente que faz atividade física, não quer piorar a acne, né? Não teve piora da acne usando o whey normal. Então, poderia usar esses outros tipos de whey. Daí a importância de ter uma nutricionista para chamar de sua, né? Para poder indicar o paciente. Não é simplesmente uma nutricionista para emagrecer, para ganho de massa, mas uma nutricionista que entenda dessa parte do intestino ligado à pele, tanto é que a gente sabe o quanto influencia intestino e pele, e aí a gente já viu essas alimentações, a gente sabe até do uso de probióticos para melhorar a acne, existe. Então a gente sabe, se o intestino está inflamado, a pele vai estar inflamada também. Então é muito importante ter uma alimentação regular, né, saudável, e evitar esses alimentos que pioram a acne. Açúcar, derivados do leite e esses suplementos de ganho de massa muscular. E aí, se for usar alguma suplementação, tem que ser essas. Por exemplo, no caso do whey, usar um whey que não seja a base de proteína do leite, que seja um whey à base de carne, de vegano, ou então à base de colágeno. Qual whey é esse? Não sei, gente, não sou nutricionista, por isso que eu tenho aqui eu tenho uma nutricionista que eu indico. Eu digo, paciente, tem que ter, né? O tratamento é multidisciplinar, gente. A maioria das doenças dermatológicas, o tratamento não é só para dermato. Tirando micose na unha, que o tratamento vai ser só o dermato, mas... basicamente, né? Mas a maioria das doenças, ainda mais imunológicas, autoimunes, inflamatórias da pele, você vai precisar de ajuda do psicólogo e de um nutricionista também, pelo menos. Tá? Então, para adequar essa alimentação, até essa necessidade, que às vezes o paciente tem do doce, né? Tipo eu. Então, a nutricionista pode dar algumas sugestões, né? Nesse período pré-menstrual, né? Como é que você pode fazer uma substituição mais saudável. Mas é muito importante isso, né? Não adianta o paciente fazer o teu tratamento e estar enfiando o pé na jaca com relação à alimentação. A Lê perguntando, quais probióticos auxiliam? Existe um probiótico, eu vou até falar no tratamento sistêmico, mas adiantando, existe um probiótico próprio para acne, que é o Enzymia Probiac. Tem a linha Enzymia, tem Firmalise, tem colágeno, e tem esse Enzymia Probiac, que tem probióticos específicos que ajudam no controle da acne. Tem também probióticos para dermatite atópica, como o Probiatop, mas no caso de acne, o Enzymia Probiac é o que eu mais passo. E aí ele vem 2 comprimidos, um verdinho e um branco, aí toma um de cada cor, e aí pode deixar um tratamento a longo prazo. Esse é um tratamento para quem não quer, às vezes, um antibiótico, que não quer, ou às vezes até quer, às vezes eu gosto até de associar com um antibiótico oral, um probiótico, tá? Certo, gente? Então, de alimento é isso. Agora vamos para os remédios. Quais são os remédios que pioram a acne da mulher adulta? E aí lembra que eu falei que nos fatores que pioram tem o estresse que piora. E aí, dependendo do nível de estresse, de ansiedade, depressão, a gente entra com o quê? Com antidepressivo. E qual é a principal família de antidepressivo assim, que normalmente a gente usa? Inibidor da recaptação de serotonina, né? Fluoxetina, sertralina, enfim, né? E aí o que é duloxetina? E aí, qual o problema? Essas medicações também pioram a acne. Então, os inibidores de recaptação de serotonina, os benzodiazepínicos, aí vê, o paciente tem problema, às vezes, alteração do sono, que piora a acne, aí toma o Rivotril, toma o diazepam, o bromazepam para dormir e piora a acne. Então, benzodiazepínicos, inibidores da recaptação de serotonina, lítio, ciclosporina, ramipril, isoniazida, iodetos, complexo B,
Anticoncepcionais que sejam só à base de progesterona, como Norgestrel, Levonorgestrel, DIU, tipo Mirena, que é só que tem hormônio, implantes hormonais. Todas essas medicações pioram a acne da mulher adulta. Rubelli, repete tudo de novo, não precisa, gente. No canal do Telegram, hoje, eu compartilhei um artigo com vocês sobre a acne da mulher adulta, né? O conceito de tratamento de acne da mulher adulta, o mais recente da SBD. E aí, lá tem o nome de todos esses remédios. O que você faz? Copia, bota no notas para vocês lembrarem quais são os remédios. Porque não precisa decorar tudo isso, não vou decorar, né? Você pode fazer associação, igual eu tô fazendo aqui, ó. Lembra do estresse que piora a acne? E aí, no estresse, geralmente toma antidepressivo, inibidor da recaptação de serotonina, toma benzodiazepínico e tudo isso aí piora a acne, né? Complexo B, todo mundo também às vezes lembra, já é fácil de memorizar, mas esses outros vocês salvam lá. E os hormônios, que são a base de progesterona. A gente tem anticoncepcionais que melhoram a acne, que são aqueles que diminuem os níveis dos hormônios androgênicos, mas um anticoncepcional que não diminua, né, que não tenha drospirenona, supraterona, normalmente ele não vai ajudar na acne da mulher adulta. Aqui a Mallory, ó, já deu uma spoiler, tá vendo? É bom quando eu tenho as minhas ajudantes aqui que já colocam aqui algumas coisas. Mas não se preocupe, gente, eu deixei lá o artigo completinho pra vocês e tem lá os medicamentos, vocês podem até fazer um print, né, da parte dos medicamentos e colocarem no nota do celular, tá? Implantes, né? Esses implantes hormonais pioram a acne também. Implantes com levonorgestrel, etonorgestrel, esses implantes hormonais pioram sim o quadro de acne. E eu tenho um paciente que colocou esse implante hormonal e tanto Mirena, né, quanto que é o DIU hormonal, quanto o implante, e a paciente volta. Às vezes até o médico que coloca já até avisa, né? Se a pessoa tem uma predisposição à acne, já sabe que vai piorar. E aí eu acho uma excelente opção da gente entrar com espironolactona para esses pacientes que usam ou o DIU Mirena ou os implantes hormonais, tá? Mas chego já lá na parte de tratamento. Certo? Então, lembrado que tem remédios que pioram a acne da mulher adulta. Agora vamos falar sobre as endocrinopatias que podem estar associadas à acne da mulher adulta. Então, por exemplo, eu falei que eu tenho acne da mulher adulta e eu já fiz toda a investigação hormonal, já fiz ultrassom, faço todo ano, tudo normal. Eu não tenho associado, eu tenho acne da mulher adulta pura. Não está nada associado a hiperandrogenismo, nem a alguma alteração hormonal ou endocrinológica. Mas é fato, como eu falei, a pessoa tem uma sensibilidade, tem um aumento dos receptores da testosterona, é o que eu tenho. Então, por isso que vai se beneficiar de usar algum tratamento que diminua os hormônios androgênicos. Mas quais são as endocrinopatias que estão associadas a hiperandrogenismo que a gente tem que investigar na acne da mulher adulta? Então, a primeira, lá no topo, que vocês têm que investigar, e isso é importante, a primeira de todas, a mais frequente, é SOP, Síndrome do Ovário Policístico. Tá? Então, primeira coisa que vocês têm que investigar, tá ou não associada a SOP? Outras menos frequentes, né, relacionadas a hiperandrogenismo. Hiperplasia adrenal congênita, tumores ovarianos, tumores adrenais, tumores hipofisários, hipotalâmicos. Bem menos frequente do que SOP. A mais frequente de todas é SOP. Quando está associada a alguma alteração hormonal, SOP, tá? A gente tem que investigar também, na acne da mulher adulta, se está relacionado a uma hiperinsulinemia ou uma resistência à insulina, que a gente sabe que na SOP também tem. Outra coisa, né, principalmente se tem SOP, que a gente tem que investigar de síndrome endocrinológica. Síndrome metabólica. O que é síndrome metabólica? Vamos fazer uma revisão aí da clínica médica, né? Síndrome metabólica é quando o paciente tem aumento da cintura, né, a obesidade abdominal, cintura, no caso de mulher, cintura acima de 88, a pressão acima de 130 por 85, acima de 130 por 85, uma glicemia alterada, né, acima de 110, e o paciente tem também, que mais aqui? O HDL menor que 50, então geralmente é o que faz a síndrome metabólica. Então, a gente tem que investigar isso aí também, porque às vezes você tem um quadro de acne na mulher adulta resistente, que às vezes, foi até uma pergunta que me fizeram aqui, uma paciente com acne na mulher adulta tá tomando Roacutan, não tá melhorando a acne, e ela disse não quis entrar com espironolactona porque o potássio estava alto, então o que fazer? Primeiro, é só acne da mulher adulta mesmo? Ou tem alguma dessas coisas associadas? Porque se ela tem SOP associado, tem que investigar. Ah, não, afastou, não tem SOP?
Já investigou os outros gatilhos, né, que estão ligados à piora da acne da mulher adulta? Tabagismo, alimentação, estresse, tudo isso? Não, tá tudo ótimo, a pessoa tá zen. Então você vai prosseguir na investigação. Será que tem alguma coisa dessas mais raras aí? Uma hiperplasia adrenal congênita, né, tardia, um tumor ovariano, um tumor hipofisário? Caça que tem alguma coisa tá errada, para não estar melhorando. Porque, por exemplo, a acne da mulher adulta, ela pode até voltar depois que tomar Roacutan, mas não melhorar durante o tratamento com Roacutan, isso é muito difícil. Mas recidiva, isso aí é frequente. Mas de não estar melhorando, pode investigar mais a fundo que tem alguma coisa errada aí. Ou nos fatores associados, ou numa alteração dessas, né, numa endocrinopatia, alguma coisa tem. E aí você tem que tratar a causa do problema, porque se ficar tentando tratar a acne, não vai resolver. Tem aquelas síndromes. Quem assistiu a live de hidroadenite, eu falei muito de síndromes associadas à hidroadenite. Vocês lembram? Aquelas síndromes que amam cair na prova de título de especialista? SAFO, PAPACHE. Lembra que tem quadros de sinovite, osteite, acne, pustulose. Enfim, investiga. Se não está melhorando com o que é para melhorar, alguma coisa está errada. Ou não é esse diagnóstico, ou tem mais alguma coisa ali que você precisa tratar. Certo? E aí, quais são os exames que você vai pedir para uma paciente que tem acne da mulher adulta? Então, exames básicos: glicemia, insulina. Lembra que eu falei que pode estar associado a uma alteração, né? Síndrome metabólica, pode estar associado a hiperinsulinemia. Então, glicemia, insulina, colesterol total e frações, triglicérides. Pronto, esses são os básicos para você pedir, tá? Se essa paciente tem algum sinal de hiperandrogenismo associado, exemplo, uma irregularidade menstrual, para você pensar em SOP, paciente tem hirsutismo, tem um excesso de pelo no corpo. Então, você tem algum sinal de hiperandrogenismo, você vai solicitar outros exames. Além desses básicos, né, glicemia, insulina, colesterol total e frações, você vai solicitar testosterona total e livre. Cadê meus ajudantes aí para anotar aí? SDHEA, que é o SDEA, SDHEA, LHFSH e o ultrassom pélvico. O ultrassom já vai falar muita coisa. Você tem SOP, você tem um tumor ovariano, tá? Então, repetindo os exames. Glicemia, insulina, colesterol total e frações. Se tiver sinal de hiperandrogenismo, testosterona total e livre. SDEA, S de sapo, D de dado, HEA, SDEA, que é sulfato de dehidroepiandrosterona. Se eu errei alguma coisa com esse nome, eu só falo SDEA, tá, gente? LHFSH, ultrassom pélvico. Aí, a Carol já botou aqui muita coisa, tá? Já notou tudo. Faz print aí da tela que a Caroline já ajudou a gente aqui. Já fez um resuminho aí dos exames, certo, gente? Então, bora agora pro tratamento propriamente dito. A gente já viu tudo que tem que ser investigado, né? Chegou a paciente lá com acne da mulher adulta. A gente já viu como é que a gente explica pra ela que é acne da mulher adulta, pra ela depois não tratar com você, depois passar por mais 10 mil dermatos. Aprendemos os fatores que pioram a acne da mulher adulta, que a paciente tem que saber isso também, porque se não tiver tudo alinhado, não melhora. Os alimentos que pioram a acne, os remédios que pioram a acne da mulher adulta. O que você vai investigar de doença associada à acne da mulher adulta e os exames a solicitar. Pronto. Você já fez ali uma anamnese, exame físico, os exames complementares. Agora vamos para o receituário propriamente dito, tá? Então, primeira coisa, uma rotina de skincare adequada, tá? E o que é uma rotina de skincare adequada? Então, os tópicos. Um sabonete para pele oleosa e acneica ou para uma pele mista e oleosa. Lembrar que você observa se a paciente tem uma pele sensível, se o paciente tem uma certa sensibilidade na pele, cuidado para não usar sabonetes muito concentrados, aqueles sabonetes para pele muito oleosa, tipo Effaclar concentrado, é para uma pele extremamente oleosa, Epidac, OC, Dermotivin Salix, esses que são para uma pele extremamente oleosa e acneica, você não pode usar numa pele sensível. Se o paciente tem uma pele acneica mais sensível, você dá preferência àquelas versões alta tolerância, tipo Effaclar alta tolerância, o Cleanance da Avene, tá? Então, primeira coisa, escolher um bom sabonete para pele mista, oleosa ou uma pele oleosa e acneica. E aí, spoilers pra vocês, tá? Como a tia de vocês aqui é muito boazinha, entrega o conteúdo mastigado, quase que engolido, goela abaixo pra vocês. Quando terminar a live, eu vou deixar lá nos stories, que vai aparecer apenas pra quem tá no Close Friends,
essas sugestões de sabonetes, que eles printam, gente, e salvam, tá? Não precisa correr. Vou deixar tudo salvo lá pra vocês nos stories, tá? Vou deixar sugestões de hidratante, porque é muito importante a gente usar um hidratante também. Então, lavou o rosto, prescrever um hidratante, mas tem que ser um hidratante de pele oleosa também, que controle a oleosidade. Porque a gente vai juntar todo o arsenal de tratamento para tudo ajudar no controle da acne, tá? Então, sabonete, um hidratante para pele oleosa, tudo isso manhã e noite. Um protetor solar para pele oleosa e acneica, a gente tem às vezes protetores para pele oleosa e alguns que tem um plus a mais de controle de oleosidade, que controla a acne. E algum ativo de tratamento noturno. E vou deixar no Close Friends para vocês essas sugestões para vocês printarem de tudo isso. Sabonete, hidratante, protetor. E para quem é da turma do Dermatologia na Prática do Dia a Dia, as lives sempre ficam salvas, organizadas lá para o pessoal do curso. E eu vou deixar esses prints que vai estar lá no Close Friends, que só fica 24 horas para vocês, não, vocês já printem logo, mas para quem é do curso Dermatologia na Prática do Dia a Dia, vai ficar lá salvo na plataforma para você ver com muita calma, enfim, anotar, fazer o que você quiser, que vocês têm acesso durante 2 anos, vocês vão ver tudo lá, tá? Então não precisa correr, quem é do curso de Dermatologia na Prática, eu vou deixar tudo lá na plataforma. E quem não é do curso, corre, porque os stories só ficam 24 horas, e assim que terminar a live eu vou postar, tá bom? E aí, de tratamento tópico à noite, né? De tratamento propriamente dito para regular a oleosidade. A gente pode usar retinoides, como por exemplo, o ácido retinóico, né? Tretinoína, a 0,05, a 0,025, e a gente tem o Vitacid gel, por exemplo, associado ou não antibiótico. A gente tem cada vez mais a evitar antibiótico tópico, tá? Pela questão da resistência bacteriana e tal, mas eu falo para vocês, às vezes quando tá um quadro muito inflamatório, eu gosto de entrar com antibiótico oral e prefiro sem antibióticos tópicos, mas dependendo do caso, às vezes se não for uma acne muito extensa, às vezes mais localizada, eu gosto de entrar às vezes por um mês com um desses ativos que tem antibiótico. Não isolado, mas por exemplo, o peróxido com antibiótico, tipo um Clindoxil gel, ou o Vitacid acne. Mas assim, muitas exceções, né? No dia a dia mesmo, que eu mais gosto para evitar a resistência bacteriana são esses que não têm antibiótico. Então pode ser os retinoides, a dapaleno ou a tretinoína. A dapaleno tem a 0,1, a 0,3. Vou deixar lá as marcas todas também nos stories, tá? Tretinoína, a 0,5 ou manipulado, né? Ou a 0,25, que é o que a gente tem pronto, que é o Vitacid gel. O peróxido de benzoíla, que tem a 5 e tem a 10%. Pode ser isolado, sozinho, ou associado à clindamicina, como Clindoxil. Então, todos esses podem ser usados à noite. Se você vai entrar com algum antibiótico tópico desses, né, Clindoxil, Vitacid acne, você não vai entrar com antibiótico oral, né? Ou uma coisa ou outra. E um que eu gosto muito é o Epidu, que é a associação do peróxido e do adapaleno, tá? Qual é o único detalhe desses, né, desses ácidos todos, desses que eu falei, né? Cuidado com a sensibilidade que causa na pele. Então, oriente o paciente a quantidade, que é 1 grãozinho de ervilha, dá para usar no rosto todo, para usar à noite. Orientar a hidratação da pele. Então, eu gosto, por exemplo, sempre de passar um hidratante antes, lava o rosto à noite, passa o hidratante antes de dormir, usa o gel de tratamento. É importante para aumentar a tolerância, porque senão sensibiliza demais a pele e o paciente para de usar porque não tolerou o tratamento. Outra coisa que eu gosto de fazer, quando eu entro com esses retinoides, né, o adapaleno, o Epidu, que é o adapaleno com peróxido, ou a tretinoína, eu nunca começo usando toda noite de cara. Eu peço para usar noite sim, noite não, primeira semana e depois eu aumento para toda noite. E olha aí, você tem que usar protetor solar, né? Passar esse negócio, se não passar protetor solar no outro dia, é pedir para sensibilizar a pele, certo? E uma das grandes indicações, assim, os top dos tópicos, está o ácido azelaico, né? Como uma das primeiras medicações tópicas, assim, não vou dizer padrão ouro, mas como uma das principais indicações para acne da mulher adulta, o ácido azelaico, que é o Azelã gel. E aí, desses todos, o que é que eu mais gosto, né? Eu gosto muito do Azelã, que é o ácido azelaico, e gosto muito do Epidu. São os 2 preferidos, mas todos esses podem ser usados, tá? Deixa eu ver aqui o que vocês estão falando aqui. De tratamento tópico. O Epidu pode, tá no meu top 2, né? Epidu e Azelã. Pronto, tá isso aí. Clindoxil gel, acho bom, também gosto. Lembrando que o Clindoxil gel é com antibiótico, é com clindamicina. Lembrar que a receita, 2 receitas, né? 2 vias, uma receita vai ficar na farmácia, só vale 10 dias. Existe o Clindoxil gel, que é o peróxido com antibiótico, e existe o Clindoxil Control, a 5% e a 10%.
E é uma briga minha com as farmácias, porque às vezes quando a farmácia, né, é boa, o balconista ou o farmacêutico tá lá, ele sabe que quando eu coloco na receita Clindoxil gel, é o Clindoxil com peróxido e antibiótico, clindamicina. E quando não é o antibiótico, eu coloco Clindoxil Control, que é o nome certo do peróxido puro, que é a 5 e a 10%. Mas vez por outra ainda vem um filho de Deus que falou, a farmácia perguntou se é o com ou sem antibiótico, tava lá, Clindoxil gel. Aí você tem que explicar e tudo mais. Enfim. E o Clindoxil gel tá lá na bula, e até quando compra na farmácia ele vem geladinho, ele guarda na geladeira, tá, gente? Então, de tratamento tópico para acne na mulher adulta não difere muito do que é o tratamento para acne, né, normal, porque a fisiopatologia da acne, todos os comemorativos da acne estão na acne na mulher adulta também, né? Sendo que a acne na mulher adulta tem esse plus a mais do hiperandrogenismo ou do aumento só dos receptores da testosterona na pele. Mas fora o que é de tratamento tópico, a gente vai usar igual como faz para qualquer tratamento de acne, tá? Existe também, no artigo que eu coloquei para vocês lá no canal do Telegram, tem a possibilidade de usar Dapsona a 5% em gel, 2 vezes ao dia. Eu não tenho experiência com Dapsona para acne da mulher adulta. Tem colegas que gostam de passar até por via oral, não só tópico, mas eu particularmente não tenho experiência, mas está descrito lá, tá, gente? Vamos agora para o tratamento sistêmico, tratamento oral da acne da mulher adulta. Deixa eu tomar uma aguinha aí, enquanto vocês respiram também. Então, bora lá. Primeira coisa que normalmente eu indico para acne da mulher adulta, se tá com um quadro muito inflamatório, acne nódulo cística, uma acne pustulosa, né? Uma acne grau 2, grau 3, e for o grau 4, então aí que precisa mesmo. Eu passo um antibiótico oral, porque a gente precisa desinflamar, né, aquela acne. Até pensando, se você depois for usar isotretinoína, se o quadro está muito inflamatório, pode ter aquele flare-up, pode até piorar. Então, sempre entro com antibiótico oral se o quadro é muito inflamatório. Qual antibiótico oral para acne? Tetraciclinas, todas as tetraciclinas. Preferência minha, tetraciclina raiz. Tipo, dermato raiz, eu gosto de tetraciclina raiz. Aquela que compra até na farmácia do trabalhador, até sem receita, né? Porque é tão barata e simples. E aí a gente usa 500mg 2 vezes ao dia. Eu passo por 30 dias, porque eu atendo pacientes particulares, eles voltam com 30 dias, eu dou direito a retorno com 30 dias, e aí eu reavalio. Nesse segundo mês, ou eu mantenho 500mg 2 vezes ao dia, mas normalmente está tão melhor, às vezes eu diminuo para um comprimido. E aí mantenho um comprimido de 500mg uma vez ao dia, mais um mês ou 2 meses, tá? Mas você poderia até manter 500mg 2 vezes ao dia. A Luciene falando, gosto de doxiciclina, é mais uma tetraciclina, pode ser usada também. As tetraciclinas todas podem ser utilizadas. Outro que eu gosto muito, muito mesmo, tipo nível top, limeciclina, que é o tetralizal. Qual é o problema? Às vezes é porque fica um pouquinho cara a receita, né? Porque vai juntando um monte de coisa e o tetralizal das tetraciclinas é a tetraciclina mais cara. Mas é excelente o resultado. Tetralizal, que é a limeciclina, a gente começa com 300mg. Você pode passar aí, a caixa vem com 28, então eu passo por 28 dias, eu reavalio, mas você pode passar aí por 2 meses direto 300mg e depois diminuir para 150 mais um mês, ou fazer 300mg no primeiro mês e 150 no segundo mês, tá? Lembrando que tratamento de acne, assim como qualquer doença inflamatória, quando a gente vai entrar com esses antibióticos, as tetraciclinas têm essa capacidade de não só ser um antibiótico, né, na questão da bactéria em si, tratar a bactéria, mas ela tem ação anti-inflamatória. Por isso que a gente usa por tempos prolongados nos tratamentos de doenças inflamatórias. Né? Por exemplo, a gente usa nos pemphigoides, né, da vida, tetraciclina. Por quê? Porque tem essa ação anti-inflamatória. Então, na acne também, a gente vai usar para dar por 10 dias, 15 dias tetraciclina. É por 30 dias para lá, tá? Então, geralmente eu passo aí para 2 meses. Eu digo que se não melhorou também em 2 meses, a pessoa ficar insistindo com antibiótico oral, não concordo com isso. Mas para tirar daquela crise, do quadro mais agudo, eu acho fantástico. E os dois que eu mais uso são esses, a tetraciclina raiz, né, 500mg 2 vezes ao dia, ou a limeciclina, que é a tetralizal de 300mg, tá? Lembrando que o tetralizal só tem caixa de 28, tá? E aí você pode usar por 1 ou 2 meses essa dosagem ou diminuir para 150. Deixa eu ver o que vocês estão perguntando aqui, a Rafaele. Mas se for fazer isotretinoína, teria que esperar 30 dias após tetra? Não, gente. A meia-vida da tetraciclina, ela é 1 dia, 24 horas. Não precisa. Eu, por excesso de cuidado, eu peço 1 semana. Mas por excesso de cuidado. Porque se você olhar, qual é a meia-vida da tetraciclina?
é 12 horas. Então, esperaria 24 horas já poderia. Então, esse negócio de esperar 30 dias, isso aí também é excessivo de cuidado, tá? E aí, lembrar que não pode usar isotretinoína junto com tetraciclinas. Qualquer tetraciclina, tá? É contraindicação, porque pode dar uma reação de hipertensão intracraniana, então não usa. Aí você pode usar o quê? Se você tá pensando já que vai entrar com isotretinoína, isso aí pra qualquer acne. Aí eu gosto de usar a azitromicina, porque se chegar ao ponto de precisar, quando a gente voltou no antibiótico, precisar entrar com com a isotretinoína, a azitromicina não tem problema. E a azitromicina você pode fazer em ciclos, tá? Então, 3 a 4 ciclos, eu geralmente passo 5 dias. Então, toma 5 dias de azitromicina 500mg, pausa uma semana. Mais um ciclo, pausa uma semana. Mais um ciclo de 5 dias, pausa uma semana. Então, aí eu passo de 3 a 4 ciclos, tá? Então, de antibióticos orais, lembrar que esse não é o tratamento, vamos dizer assim, que vai tratar a acne na mulher adulta, mas vai tirar do quadro inflamatório, que tá mais agudo. Então, as tetraciclinas ou azitromicina. E lembrando que isotretinoína eu vou falar sobre ela, tá? Mas que não é a minha primeira indicação para acne da mulher adulta, não. Deixa eu ver aqui, Caroline. Já li algo também que após o antibiótico teria que esperar 30 dias. Isso não tá, nem pode ler na bula do meia-vida do remédio. Quanto tempo um remédio dura na corrente sanguínea? Qualquer coisa, por exemplo, qualquer remédio, por exemplo, quando você vai fazer imunobiológico, quanto tempo espera para dar a vacina? A meia-vida do remédio. E aí você dobra, né? Porque a meia-vida é metade da vida. Então, qual seria a vida completa para sair aquele remédio da corrente sanguínea, para você poder fazer? Então, assim, essa questão de, eu esperar 30 dias, isso é questão de, às vezes, a pessoa, igual isotretinoína. Eu já vi gente falando assim, tem que esperar 1 ano para engravidar. Eu tenho uma colega que falou pra mim, quando tomou, ela disse, não, eu tive que tomar isotretinoína e tive que ficar 1 ano sem engravidar. Eu digo, o médico falou pra você que tinha que ficar 1 ano sem engravidar? Foi. E é 1 mês. Tá descrito na bula do remédio lá, que é 1 mês para poder engravidar depois da isotretinoína. Então, tipo assim, lenda urbana. Você quer esperar 30 dias? Pode esperar. Ou então você entra com azitromicina. Mas que, de fato, não é isso. É pelo risco de síndrome de pseudotumor. Isso mesmo, Rafael. Por isso que a gente não faz junto tetraciclina da isotretinoína. Sulfa, Gisela tá perguntando, Dapsona seria uma opção. Eu tenho colegas que gostam de passar Dapsona para acne. Eu gosto de Dapsona para um monte de outras coisas. Tá? Mas para acne eu não gosto muito de utilizar, não. Eu prefiro usar realmente, eu tô falando da minha conduta, que é o que eu mais gosto, que tá lá também na referência até que eu mandei para vocês, tá? São as tetraciclinas, na verdade, são as principais. Mas a azitromicina seria uma possibilidade também, do jeito que eu expliquei para vocês, em ciclos, tá? Para tratamento de acne. Certo? Então, quando é que você vai entrar com antibiótico para acne na mulher adulta? É para tratar acne na mulher adulta? É para tratar o quadro inflamatório. Ela sozinha não vai tratar acne na mulher adulta. Para tratar acne na mulher adulta, lembra que está associado a um hiperandrogenismo, que é hiperandrogenismo real, alterações nos exames, ou pelo menos um aumento da sensibilidade aos androgênicos na pele. Então, o que é que Rubelli, com acne na mulher adulta, o que é que melhor responde na minha acne? Algum antiandrogênico. Então, ou um anticoncepcional que tenha ciproterona, drospirenona, que diminui, que tem um efeito antiandrogênico, ou espirulactona, que também é um diurético e tem ação antiandrogênica. Quando é que eu opto por um ou por outro? Anticoncepcional. Quando é que eu uso? Quando a mulher quer juntar útil ao agradável, tá? Mulher quer evitar neném e tem acne. Vamos usar um negócio que já junta útil ao agradável. Ela já toma anticoncepcional, mas toma um ciclo 21 da vida. Troca esse ciclo 21 por um anticoncepcional que tenha drospirenona ou ciproterona. Quais são os que têm ciproterona? Eu digo que são os que têm nome de mulher, tá? Selene, Diane, Ferrane, né? Os que têm drospirenona, Yas, Yumi, Diva, Moliere, Elaniciclo. Lembrando que o Elaniciclo e o Moliere tem o 20 e tem o 30. Então, é porque um tem a drospirenona não, tem o etileno estradiol de 20, o outro tem de 30. Então, às vezes, se a mulher tem muito spot, isso aconteceu comigo, quando eu comecei a tomar o Yas, por exemplo. Me deu spot, que é aqueles sangramentos no meio do ciclo. Começava o anticoncepcional e a menstruação não parava, ficava ainda vindo uns escapes. Geralmente, esses spots tendem a melhorar depois de segunda, terceira cartela. Mas se não melhorar, vale a pena você trocar para um que tem uma dosagem hormonal um pouquinho maior, tá? Então, anticoncepcional melhora muito a acne na mulher adulta? Melhora, porque melhora o quadro de hiperandrogenismo. A gente sabe que na SOP, hoje na síndrome da ovário policístico, o anticoncepcional não é mais o tratamento de escolha como era antigamente, porque meio que ele vai só mascarar ali e não trata o quadro inflamatório.
SOP tem que ser tratada com atividade física, alimentação, principalmente para diminuir a resistência à insulina. Então, vê como é que é importante isso também, né, ter sido investigado e a pessoa tá tudo alinhado. Não adianta tomar também um anticoncepcional e tá comendo uma caixa de chocolate por dia, um exemplo, tá? Mas eu falo, quando eu tô tomando um anticoncepcional, eu comecei a tomar o Diane, por exemplo. Eu tava no último ano da faculdade, porque eu já não aguentava mais de tomar antibiótico e de usar rotina de skincare e melhorava e voltava, e melhorava e voltava. E eu queria ir pra minha formatura sem tanta espinha, pra poder fazer uma maquiagem legal. E aí, todo dermato que eu ia, e eu fui pra alguns dermatos, não me passava um anticoncepcional. Você tá tendo vida sexual, então não precisa. Eu digo, tá, mas eu quero melhorar essa acne. Aí eu, por conta própria, comecei a tomar. Na época, eu tomava Diane. E aí foi quando eu consegui ir pra minha formatura com pele linda, maravilhosa. E aí eu fiquei com muito tempo com Diane. Depois, só quando eu tava lá no Eduardo Menezes, que eu ganhava a amostra do IAS, aí troquei pro IAS. E depois pro Yumi, mas por uma questão que são iguais, né? Ganhava amostra, então usava o que eu tinha. Mas sempre ou com ciproterona ou com drospirenona. E realmente, aí eu posso estar uma pilha, posso até comer alguma coisa mais que não deva, mas com o anticoncepcional melhora. Suspendi o anticoncepcional para engravidar aos 35. 2 meses depois eu já estava grávida. Imagina a pessoa, né? Nível de fertilidade. Não dá nem para brincar de engravidar, que é rápido. E aí parei o anticoncepcional e já voltou a me dar realmente um quadro de acne. Normalmente não piora de imediato. Às vezes, geralmente, depois de uns 3, 4 meses que parou o anticoncepcional, aí começa a dar. Principalmente se não tiver alinhado essas outras coisas aí da alimentação, do estresse, tá? Mas enquanto a mulher quer juntar o útil ao agradável, né, quer usar um contraceptivo e não quer engravidar, quer usar um contraceptivo, quer melhorar a acne, seria uma possibilidade um anticoncepcional desses, tá? E quando a mulher não pode ou não quer um anticoncepcional, ou já tentou e quer outra coisa, qual seria outra possibilidade? Eu gosto muito, muito da espironolactona. A espironolactona tem uma ação antiandrogênica, um diurético. A gente começa com doses de 25 miligramas, mas eu passo 25 miligramas de espironolactona para começar a primeira semana, só para, tipo, amaciar. Mas já aumento na primeira semana para 50 miligramas. E geralmente as pacientes controlam bem entre 50 e 100 miligramas. Mas, de fato, na literatura fala que você pode chegar até 200 de espironolactona, tá? Mas eu, normalmente, não preciso aumentar mais do que 100 para as pacientes. Mas eu começo inicialmente com 25, uma semana depois já 50, deixo 50, um mês. Quando a paciente volta, ela já volta com a melhora da acne. E se ainda continua dando, eu aumento para 75, depois aumento para, no máximo, 100, que geralmente já é o suficiente para controlar. Aí vem um ponto. Quanto tempo a paciente vai tomar o anticoncepcional ou a espironolactona? Aí eu falo. O anticoncepcional, enquanto ela não quer engravidar, pode tomar direto. Se ela não quer engravidar, enfim, pode tomar sempre. Se não tem nenhuma contraindicação, tem trombose, desenvolveu hipertensão arterial, alguma coisa assim, algum fator de risco, né? Pode tomar direto. E espironolactona, também não tem tempo não, gente. A acne na mulher adulta vai durar enquanto a mulher for adulta. Então, você pode deixar um desses dois até a mulher entrar na menopausa. Sério. Pode ser que ela melhore com outras mudanças do comportamento. Eu vou falar, por exemplo, eu suspendi depois que meu filho nasceu, né, Henrique, eu parei o anticoncepcional quando o Henrique nasceu. O Henrique nasceu, né? Pra engravidar do Henrique, não tomei. Depois fiquei tomando aquele de amamentação. E aí depois eu disse, não, quando ele tiver 2 anos, acho que eu vou engravidar de novo. Aí veio o Covid, aí eu digo, não vou engravidar agora, que eu fiquei com muito medo. E o tempo foi passando, e o menino já tem 5 anos, e eu ainda tô nessa. Vou ter outro, não vou ter outro. E o meu relógio biológico aqui, né? Apitando no meu ouvido. Mas eu não decidi se eu ainda vou querer mesmo outro filho ou não. Então eu não voltei com anticoncepcional, desde que, né, de 6 anos que eu tô sem anticoncepcional. Então ainda me dá uma ou outra espinha. Mas não tanto quanto era antes do Roacutan, e eu tento gerenciar isso, fazendo atividade física, controlando a alimentação, tá? Mas é isso. Poderia tomar espironolactona? Eu até parei, mas depois voltei, depois parei de novo, e não tem problema, você pode fazer isso com a paciente, passar durante, vamos dizer, uns 6 meses, e aí a paciente quer suspender, suspende, percebeu que tá voltando a acne, volta de novo, tá? Quais são os exames que a gente pede quando vai passar espironolactona? Eu peço TGO, TGP e potássio. Tá? E se tiver normal, aí o controle geralmente eu faço a cada 4 meses e aí peço para repetir a cada 4 meses. Mas inicialmente, às vezes eu até dou a receita e falo para o paciente, faz o exame, mas só começa a tomar depois você me mandar o exame. E a paciente manda o exame, se tiver tudo normal, libera a paciente para tomar a espironolactona. Certo?
Beleza, deixa eu ver se vocês perguntaram mais alguma coisa aqui. Cadê aqui? E aquelas que colocam Dilmirena e pioram muito a acne? Excelente indicação de espironolactona. Como já colocou Mirena, você não vai poder entrar com um anticoncepcional oral, você pode até entrar com Rocutan, vai ficar ótimo, mas depois vai voltar. Então, Dilmirena, implantes hormonais, respondem muito bem à associação com espironolactona, tá? E o Belara. Belara é o quê? Esqueci o que é o Belara. É a composição, acho que é um anticoncepcional oral, não é? O Belara? Só não lembro o que é que ele tem. A Bianca, pode falar um pouco mais sobre o ciclo de azitromicina? Sim. Então, só repetindo o antibiótico. Eu falei das tetraciclinas, que são as minhas preferidas. Tetraciclina, 500mg 2 vezes ao dia. 30 dias a 60 dias. Eu reavalio com 30, porque o paciente volta com 30. Limeciclina, que é o tetralizal, 300mg, uma vez ao dia. 30 a 60 dias. Azitromicina, 500mg, que é a dose normal de azitromicina. Toma por 5 dias, um ciclo. Pausa uma semana. Repete mais 5 comprimidos. Pausa mais uma semana, repete mais 5. Você pode fazer de 3 a 4 ciclos, de 5 dias, com azitromicina de 500, tá? Deixa eu ver mais, o que vocês perguntaram aqui. Usei Elane, 28 por 10 anos. Minha pele era maravilhosa, Breda. Então, fica ótima mesmo, né? Eu usei por anos aí, Diane e depois esses com drospirenona. A Carolina, eu já começo direto com 50 na primeira semana e depois aumento para 100 na semana seguinte. Mas tá vendo como é tranquilo da espironolactona? Não tem que ter muito medo, não. Eu acho excelente. Vai baixar a pressão? Não baixa, gente. Paciente hipertenso que tá tomando espironolactona tá tomando pelo efeito diurético, mas não para controlar a pressão. Você já viu algum paciente hipertenso tomando espironolactona para controlar a pressão? Nunca vi. Então, até 200mg é seguro você fazer sem dar hipotensão no paciente. Agora, normalmente, até 100 já responde. Então, por que você vai aumentar demais? Né? Para aumentar risco de aumentar potássio e tudo mais. Então, veja a Carolina, ela já começa com 50. Eu já começo com 25, na primeira semana já aumento para 50. E no retorno eu aumento para 75, depois para 100. Mas, olha, mais um exemplo também que não tem receita de bolo. O importante é que você saiba qual é a dose média de tratamento. De 50 a 100 é a dose média que vai responder. Certo? Clormadinona. Então, os anticoncepcionais que melhoram a acne na mulher adulta são aqueles que têm efeito antiandrogênico. Eu não sei se esse aí tem efeito antiandrogênico. Os que eu sei clássicos, que são os mais comuns, os que tem drospirenona e ciproterona. Mas a gente pode pesquisar isso daí, tá? Mas essa eu não vou ficar te devendo. Tem horário melhor para tomar espironolactona? Então, eu geralmente passo para tomar de manhã, porque eu acho que fica mais fácil o paciente lembrar. Mas até não teria, não. Tem essa questão de ser efeito diurético, aumentar a urina, mas na prática, até eu que já tomei, não é essas coisas todas de ficar fazendo xixi, não. Mas, de preferência, eu passo para tomar de manhã. Aprendi a Giselda, ciclo de azitromicina 3 dias. Então, eu falei, pode ser ciclo de azitromicina de 3 a 5 dias. Eu passo 5 dias, mas pode ser de 3 a 5, tá? Melina, tive muita sonolência com a espironolactona. Então, é o tal do efeito colateral, tá vendo? Por isso que eu não gosto de entrar com doses altas de cara. Então, a gente começa devagar. Eu já tive paciente com espironolactona que teve muito sangramento, assim, tipo spots. Pode acontecer também, tá? A Brenda, gente, vai cair a live, já deu 1h, 1h50, daqui a pouco vai cair. Se cair, entrem de novo, tá? Contraindicação absoluta, prescrição de anticoncepcional, histórico de trombose. Não passo se tiver histórico de trombose. Se o paciente tem pressão alta, diabetes, fator de risco para trombose, não passo, tá? Aqui é antiandrogênico, esse Belara tem, ótimo, não conheci. Então, mais um aí pra vocês, tá bom? Aí a Melina, melhor iniciar a dose baixa. Realmente melhor, eu também acho melhor, tá? E vou falar agora sobre o tratamento de isotretinoína. Vai cair a live, você já sabe que quando completa 1h, nesse perfil, no outro perfil eles até esticam mais. Não sei o que tem esse meu perfil aqui, que eles só dão 1h o Instagram, tá? Mas vamos adiantando a isotretinoína e eu vou falar um pouquinho sobre o manejo que serve para outras acnes também, tá? Quando é que eu entro com isotretinoína para acne da mulher adulta? Quando a mulher já fez, tá usando, por exemplo, anticoncepcional, já tá tudo alinhado com a alimentação, você já investigou outras endocrinopatias, tá tudo certo e mesmo assim continua dando acne, ela vai se beneficiar de usar isotretinoína. Então, geralmente, depois de 3 meses do anticoncepcional, se não melhorou com ele, eu penso em entrar com isotretinoína, tá? Ou se você usou espironolactona, a mulher tá lá com Mirena, já tomou lá, tá 100mg de espironolactona e mesmo assim não melhorou,
ela vai se beneficiar de tomar isotretinoína. Mas de cara passar isotretinoína, não. Eu sempre tento primeiro alguma medicação com ação anti-androgênica. Vou encerrar aqui a live, gente, a primeira parte, e vou continuar a falar sobre a isotretinoína, tá? Voltem todo mundo, tá? De novo. Vamos voltar aí pro finalzinho da live que eu tava falando sobre a isotretinoína. Vamos voltando, galera, pra gente encerrar. Já tá no finalzinho mesmo, prometo, vão ser alguns minutinhos pra gente terminar e falar da isotretinoína no tratamento da acne da mulher adulta. Como eu estava finalizando, eu não prescrevo de cara a isotretinoína, porque ela é a melhor medicação para acne, ela tem uma eficácia de 80%, porque ela age nos 4 mecanismos principais de formação da acne, mas em específico, na acne da mulher adulta, não é só o mecanismo de hipercaracterização folicular, de aumento da produção do sebo, de atividade inflamatória, de aumento da bactéria, não é só esses 4 mecanismos. A gente tem muito relacionado o hiperandrogenismo com a acne da mulher adulta, ou pelo menos um aumento dos receptores da testosterona na pele, que é o que aumenta a oleosidade. Por isso que, na minha opinião, realmente, para a acne da mulher adulta, a isotretinoína não é a primeira indicação. Ela pode ser indicada quando você já tentou, por exemplo, passar um anticoncepcional, já tem 3 meses lá do anticoncepcional e ainda tá dando muita acne, aí ela vai se beneficiar da isotretinoína. Você já deu espironolactona, mas tá lá 100 mg de espironolactona, não melhorou, ela vai se beneficiar de usar a isotretinoína. Aí a Carolina me perguntou, dá pra usar espironolactona e isotretinoína juntos? Não, dá, não teria problema, você tá usando um antiandrogênico e isotretinoína, mas aí vê bem, isotretinoína eu só passo para mulher, a gente tá falando de acne da mulher adulta, tá? Usando contraceptivo, usando um anticoncepcional. Então, bora lá. Se a mulher tá usando um anticoncepcional, então é melhor que você opte por um desses antiandrogênicos, porque a gente já de quebra já ajuda também a melhorar um pouco a acne, tá? Se a mulher que tá com DIU, beleza, você vai deixar o DIU. Agora, eu não passo, foi até uma pergunta que fizeram, você passa anticoncepcional oral junto com a espironolactona? Depende. Se for um anticoncepcional que não seja antiandrogênico, você pode usar junto com a espironolactona. Mas usar, por exemplo, um Diane, um Selene, um Yasmin, um Yasmin, com espironolactona, você vai baixar demais a testosterona. Então, a libido dessa mulher vai lá para o chinelo, né? Então, coitada. Então, usar um anticoncepcional desses, né, junto com a espironolactona, não indico. Com isotretinoína, não teria problema. Mas por que você pensaria em entrar com isotretinoína e espironolactona? Será que é porque? Teve uma pergunta assim, que a paciente não estava respondendo bem a isotretinoína e aí perguntando, e não podia usar espironolactona. Mas se não está resolvendo com a isotretinoína, vai investigar, porque tem alguma coisa errada. Já investigou se tem alguma endocrinopatia associada, né? Porque normalmente o Rocutan, pelo menos durante o tratamento, ele vai deixar a pele maravilhosa. Não é para não estar melhorando usando, a menos que tenha alguma coisa errada aí. E aí, se tiver alguma coisa errada, você vai ajustar. Então, assim, pode, mas eu não usaria por causa disso, tá? Porque se não tá funcionando, uma das 2 coisas já era para estar funcionando. E pronto. Então, como é que a gente prescreve isotretinoína? Lembrando que para mulher em idade fértil, eu só passo usando anticoncepcional. Ah, mas ela é virgem, imaculada, não tem namorado, no freira do convento com a acne na mulher adulta. Vai sair com a prescrição de anticoncepcional. Veja, eu não tenho como ter controle se a paciente vai tomar um anticoncepcional em casa ou não. Mas ela vai assinar no termo todo mês que ela está tomando. Se ela não vai tomar, lá é ela e Deus. Porque eu não vou ter como ficar, me manda aí foto você engolindo o anticoncepcional. Não vou ter como. Mas ela vai assinar que vai estar tomando. E ela sabe da responsabilidade de tomar pelo risco de malformação, que é o grande efeito colateral da isotretinoína. Os outros efeitos colaterais são fichinhas, são bestas, são coisas que a gente consegue contornar. Mas malformação é uma coisa muito séria. Então, eu só prescrevo para quando tá tomando um anticoncepcional, tá? Para mulher de idade fértil, ou então que tá usando um DIU, que tá... E eu sempre peço para combinar com outro método contraceptivo. Vai usar um anticoncepcional, use camisinha também. Não vai ser só uma coisa, porque a gente não pode correr 0 risco de você engravidar. E mesmo fazendo tudo isso, só sai uma receita do meu consultório com um beta-HCG recente, com menos de 15 dias. Hoje uma paciente me perguntou, você não pode dar receita para 2 meses? Minha filha é virgem, não tem namorado, é adolescente. Eu digo, só sai a receita com teste de gravidez, tá? Porque eu nunca vi um adolescente engravidar com a permissão dos pais. Nunca. Todas engravidam sem a permissão dos pais e normalmente os pais não sabiam nem que tinha vida sexual. Então, não dá para correr o risco.
eu prescrevo anticoncepcional inicialmente, né? Então já é até uma boa, né? Porque senão, se o paciente já se adaptar e melhorar com anticoncepcional, você nem vai precisar de isotretinoína. Mas se ainda continua tendo acne, aí você vai prescrever isotretinoína, tá? Faz beta-HCG com que frequência? Mensal. Que eu dou a receita para 30 dias e aí você faz mensal, tá? E pede para fazer o beta mais recente, quando for para voltar, tipo, fazer um dia antes, para ficar bem recente. Geralmente eles valem por 15 dias. Até quando pega na farmácia de alto custo, eles só aceitam para liberar o remédio com um beta com menos de 15 dias, tá? Carolina, acabei de entrar. Isotretinoína seria padrão ouro para acne na mulher adulta? Não, Carol. Depois você vai voltar para a live lá. Essa é a segunda parte da live, porque completou 1 hora. Mas eu falei sobre o que é o melhor de tratamento, que está até lá no artigo de tratamento de acne na mulher adulta, na revisão da SPD. Então, a isotretinoína na acne na mulher adulta é a excepcionalidade. Não é a primeira indicação. A gente tem outras coisas para poder controlar e para investigar. Depois, não se preocupe que a live está salva, você vai assistir e vai ver tudo isso, tá? Mas se houver indicação de dar, como é que você faz? Então, beta-HCG é obrigatório para todas as mulheres, né? Mensal. Inicial, para começar, antes do tratamento com Roacutan, TGO, TGP, colesterol total, frações, hemograma, glicemia, TAP, que é o coagulograma. Então, principalmente colesterol, que é o que mais altera no tratamento com Roacutan, é colesterol e triglicérides, excepcionalmente TGO, TGP, tá? Mas a gente pede tudo isso. Pede de início do tratamento, antes de iniciar. E eu peço, geralmente, se tiver tudo normal nos exames, normal eu digo assim, normal até para menos, se não tiver no limite, porque às vezes está lá um triglicérides de 130, tá? No limite do valor de referência do valor normal. Se tiver no limite, eu peço para repetir com 1 mês os exames, tá? Mas se tiver baixinho, eu peço para repetir com 2 meses, exceto o beta-HCG. E o beta-HCG não tem jeito, é inegociável comigo. Tem que fazer todo mês, tá? Só sai a receita de isotretinoína com beta-HCG recente, tá? Então, TGO, TGP, colesterol total e frações, triglicérides. A secretaria exige o TAP também, que é do coagulograma. Hemograma, glicemia, que até porque você tem que pedir, que é acne na mulher adulta, você vai pedir isso aí também. E beta-HCG. Inicial. Começou o tratamento com isotretinoína, pede com 1 mês, esses exames dependem de como tiver, ou então a cada 2 meses. E beta-HCG todo mês. E depois fica repetindo de quanto em quanto tempo? A cada 3 meses. Se tiver tudo normal, eu só repito a cada 3 meses esses exames gerais, tá? Dose que eu passo de isotretinoína pode ser de meio a 1 miligrama por quilo. Eu passo 40 miligramas, tá? Porque geralmente, mesmo que o paciente pese 60 quilos, para você passar 3 comprimidos de isotretinoína, que daria 60 miligramas, não tem cristão que aguente no lábio. Quem já tomou isotretinoína aqui sabe. Então, eu digo que 40 miligramas é uma dosagem padrão, boa, fica entre uma coisa e outra, entre meio e 1, e não acaba com o paciente ficar com o lábio muito ressecado. Resseca, mas não é algo insuportável, é algo que é bem contornável com os hidratantes labiais. Então, geralmente eu passo 40 miligramas por dia, que são 2 comprimidos de isotretinoína, tá? Quanto tempo? Nesse último artigo que eu coloquei no Telegram para vocês, ainda fala da gente calcular a dose mínima e a dose máxima. Pode estender um pouquinho mais a dose máxima, que é o que é a dose máxima? É 120 miligramas por quilo a 150 miligramas por quilo. Hoje já há uma tendência de que se ainda continua tendo acne, você pode esticar um pouco mais desses 150 miligramas por quilo de dose total de tratamento. Mas eu gosto de colocar na prescrição, até para eu ter um parâmetro de quanto o paciente já tomou, eu coloco lá, na primeira coisa na prescrição, dose alvo, né, que é a dose que eu quero chegar. A dose mínima, 120 miligramas por quilo. Então, 120 vezes 50 quilos. Vocês calculam aí, dá X. 150 vezes 50 quilos, dá quanto? Então, eu tenho uma dose total mínima e a dose total máxima de isotretinoína, tá? Todo mês eu calculo a dose acumulada. Se o paciente está tomando 40 miligramas de isotretinoína, então, num mês, ele vai tomar 1.200 miligramas, não é? 40 miligramas vezes 30. Então, todo mês vai ter uma dose acumulada de 1.200. Então, cada vez que o paciente vem, eu coloco lá, dose acumulada 1.200. No segundo mês, dose acumulada 2.400. Terceiro mês, dose acumulada 3.600. Isso vai me ajudando a ficar mais organizado, não ficar precisando, ficar perguntando quando é que você começou mesmo a isotretinoína. Então, eu sempre vou atualizando o prontuário do paciente, colocando a dose acumulada que ele já tomou, tá? E como é que você calcula quantos meses é que vai dar essa dose? Então, como o paciente vai tomar 40 miligramas por dia, vezes 30 dias, vai dar 1.200 miligramas por mês. Você pega a dose mínima acumulada, que você calculou, né? Que é 120 vezes o peso. A dose acumulada mínima,
Para você saber quantos meses são, você divide essa dose acumulada mínima por 1.200, que é a quantidade que ele vai tomar por mês. Aí vai dar X meses, vai dar lá, tipo, 6 meses. Pega a dose acumulada máxima, que é os 150 vezes o peso, e divide por 1.200, que é a dose que você vai fazer por mês. Vai dar lá 7 meses de tratamento, 7 meses e meio. Aí você coloca lá, tratamento de 6 meses a 7 meses e meio. Então é assim que você calcula. Giselda, alguns experts usam até não surgir mais lesões de acne. Então, falei isso também, que eu tô falando aqui das doses mínimas e máximas, tá lá nessa revisão de agora, e me serve como um norte, mas que há uma tendência hoje da gente prescrever até um pouquinho mais do que essa dose de 150 miligramas por quilo, extrapolando se o paciente é persistir de acne. Isso tem visto em alguns congressos, mas eu acho importante você ter um norte. Até quando? Não é que você vai deixar 150 miligramas o paciente cheio de acne. Você pode continuar, mas para você ter até uma noção de que quando chegar nessa dose, você vai acompanhar esse paciente mais de perto. Vai passar por mais um mês, por mais 2 meses e vai seguindo, tá? Mas essa dose está lá e eu uso até hoje na minha prescrição para ter um norte e uma organização de mais ou menos que o paciente vai querer saber para você. Vai te perguntar, e aí, doutora, quanto tempo eu vou tomar esse remédio? Porque não é um tratamento barato com isotretinoína. Aí você vai dizer, não sei, até suas lesões sumirem? Não. E outra coisa, quando você tende a subtratar, tipo, você tratar com menos do que a dosagem de 150 miligramas, há um risco muito grande de recidiva. Então, tenta pelo menos chegar nesses 150 miligramas por quilo, tá? Eu dificilmente uso 120. 120, assim, é excepcionalidade, tá? Mas se é acne mesmo, eu tento chegar no 150, na dose acumulada de 150 miligramas por quilo. E aí, para ter uma noção de mais ou menos quanto tempo o paciente vai tomar, eu divido essa dose acumulada, né, que eu multipliquei pelo peso, dividido por 1.200, porque normalmente eu não passo mais do que 40 miligramas por dia. Certo? Amanda, no final do tratamento, suspende a isotretinoína de uma vez ou faz desmame? Eu suspendo de uma vez, não faço desmame não. Acabou, tchau, volto daqui a 4 meses. Quando acaba o tratamento com isotretinoína, o paciente ainda fica, quem já tomou isotretinoína que sabe, eu falo por experiência própria, a pele fica maravilhosa e ainda com tendência a ressecar, os primeiros 4 meses ainda fica muito seca. O lábio melhora já, mas a pele ainda tende a ficar um pouquinho ressecada. Então a gente mantém, eu peço para o paciente, acabou o tratamento, você volta 4 meses depois, porque aí eu vou fazer um novo ajuste do skincare. Quando tá tomando isotretinoína, você não vai usar um sabonete para pele oleosa e acneica, você vai usar um sabonete suave para hidratar a pele. Você não vai usar um hidratante que controla a oleosidade, você vai passar um hidratante que acalme mais a pele. Você não vai usar um protetor ultra seco, porque a pele já está ultra seca. Você vai usar um protetor um pouquinho mais fluido, um pouquinho mais hidratante. O paciente vai precisar usar um hidratante. Então, você vai mudar completamente a rotina de skincare desse paciente quando você começa a passar isotretinoína. Porque você lembra, esse paciente vai ficar ressecado da cabeça aos pés. Eu coloco na prescrição colírio, lubrificante, coloco hidratante labial, coloco hidratante nasal. Pode ser soro, mas tem aqueles hidratantes nasais que são em gel, que fixam mais tempo. Mas por experiência própria, o que é que mais incomoda o paciente? O que é que mais ele vai gastar? Hidratante labial. Colírio lubrificante, o paciente normalmente fala assim, é mais do primeiro mês, é muito pouco. Mas para quem já, por exemplo, usa lente de contato, aí vai precisar mais. Mas normalmente, eu usei no primeiro mês, não precisei usar mais. Hidratante nasal também não me incomodou. Agora a boca, meu irmão, inclusive até parâmetro, né? Se não tem essa quelite da isotretinoína, porque talvez o remédio não esteja funcionando tão bem. Até um parâmetro para saber se está funcionando bem, tá? Então, eu digo, ó, você vai virar, tipo, sommelier de hidratante labial. Você não tem sommelier de vinho? Pronto, hidratante labial. Eu já coloco logo uns 4 opções de hidratante labial. Eu digo, pode comprar todos, você não vai perder. Tenha certeza que você não vai perder nenhum desses. E aí você escolhe qual é que você gosta mais. Às vezes o paciente gosta mais do Cicaplast labial, tem outro que gosta mais do Bepantol, tem outro, eu gostei mais de manteiga de cacau. Então, usa o que você achar que está hidratando mais, pode usar. Agora eu digo, o hidratante labial é no bolso, tem que andar com ele para todo canto. Quando o paciente chega lá com o lábio todo machucado e fala que está usando hidratante labial, a primeira pergunta que eu falo, cadê seu hidratante labial? Ah, ficou em casa, não está usando direito. Hidratante labial tem que andar no bolso. No bolso da calça, da bolsa, para usar 1 milhão de vezes ao dia. Manuela, qual hidratante labial você vê mais resultado? Então, eu passo vários, porque é tipo igual protetor. Às vezes o paciente tem a percepção dele, do que é melhor. Então, você pode passar todos. Tem Prolip, Cicaplast lábios, Epidrate lábios, Dermon. Às vezes eu até gosto que use uma coisa mais grudentinha, tipo o Bepantol creme, o Dermon creme.
que são bem lambrecalos. Mas se o paciente gosta de manteiga de cacau, pode botar na necessaire todos os hidratantes labiais, porque o que mais vai incomodar é o lábio. O resto é de boa, tá? A Brenda, no início do tratamento com isotretinoína, pode haver uma piora do quadro de acne? Pode, sim. Geralmente esse flare-up acontece principalmente quando tem muita acne inflamatória. Por isso que eu falei que eu gosto de entrar com antibiótico oral primeiro, para dar uma diminuída na acne, e aí depois entrar com a isotretinoína. Quando eu já tenho a indicação que eu vejo que eu vou precisar usar isotretinoína no paciente, eu até prefiro aquela história de entrar com a azitromicina, porque é mais seguro. Porque não pode usar isotretinoína com tetraciclina. Geralmente, quando você usa um antibiótico primeiro, junto com a rotina de skincare, e dá uma diminuída nessas lesões inflamatórias, esse paciente não tem essa piora da acne. E outra coisa, quando você vê a acne muito inflamatória, nódulo cística, vale a pena você começar com a dosagem menor de isotretinoína. Em vez de você começar com 40 miligramas, começa com 20, um mês, para não ter essa piora da acne. Então, são os detalhes da prática que você vai vendo. Na verdade, isso fala até no consenso de tratamento de acne, de isotretinoína mesmo, da SBD, de você, para evitar o flare-up em acnes muito inflamatórias, começar com uma dosagem menor. Mas na prática eu vejo isso. Eu acho que já tive piora de paciente com isotretinoína, acho que uns 3 pacientes na vida, assim, 3, 4 pacientes. Eu consigo lembrar até da carinha de cada um deles. Mas por quê? Eu sempre inicio, até porque o paciente vem na consulta, eu já passo um antibiótico, já passo alguma coisa para secar as espinhas. Eu digo, no retorno você vai voltar com os exames. Não passo logo de cara. Até porque também tem que fazer os exames, não dá pra passar de cara a isotretinoína, tá? Se é mulher, eu já entro com anticoncepcional. Por quê? Pra poder ela ir se adaptando. Porque se depois dá enjoo, aí você não sabe se é isotretinoína, se é o anticoncepcional, então eu sempre inicio antes o anticoncepcional, pra ela já ir se adaptando. E aí depois entrar com a isotretinoína. Deixa eu ver mais o que vocês perguntaram aqui, que a gente já tá no final. Você dosa CK? Não doso. Isso tá até no consenso de isotretinoína. Perguntando se faria de rotina, e não, só quando você tem fadiga muscular. Se tem uma queixa de fadiga muscular, você faz. Tem uma colega que falou, eu peço dosagem antes para poder ter um parâmetro depois. Teve uma discussão dessa do ambulatório virtual que eu coloquei e uma colega falou isso. Mas não faz sentido, assim, eu tive muito poucos pacientes com queixa de fadiga muscular tomando isotretinoína. Então, você solicitar um exame que é um efeito colateral muito raro acontecer preventivamente, e lá no consenso tem, só pede se tiver queixa de fadiga muscular. Então, eu só peço se tiver queixa de fadiga muscular, já diminuo a dose da isotretinoína, ou suspendo, peço a dosagem, se tiver alterada, espero, suspendo, dependendo do nível de alteração, ou então diminuo a dosagem, tá? Mas de rotina pedir antes, eu não peço, tá? Deixa eu ver mais aqui, Carol aqui. Você viu no artigo que fala na dose de 0,1 a 0,2? 0,1 a 0,2 não, Carol. De 0,5 a 1 miligrama por quilo. Um artigo falando isso, depois eu vou te enviar. Depois me manda, porque aí eu reposto aí pra vocês. Essas doses muito baixas, assim, eu vejo no tratamento de outras coisas, como, por exemplo, dermatite seborreica, né? Subdoses como essa aí, né? Mas para acne da mulher adulta, se eu vou tratar, eu trato com a dose habitual de acne mesmo. Se eu for precisar usar, porque normalmente não é a minha primeira escolha, não é a primeira coisa que eu passo isotretinoína. Eu vou tentar primeiro ou um anticoncepcional ou a espironolactona, com certeza. E se quiser, pode associar. Eu falei no início da live sobre o probiótico, também pode ser, tá? Tem uma enzima Probiac, que é um probiótico para acne. Aí toma um comprimido, vem 30 verdinhos, 30 brancos. Toma um de cada cor e você pode passar aí por 2, 3 meses. Tranquilo. Deixa eu ver mais o que vocês perguntaram aqui. Rafaela, o que eu vi de melhora no hidratante labial não estava segurando. Foi orientar a vaselina sólida em cima do hidratante. Perfeito. Hidratando. Às vezes eu falo pro paciente assim, sou bem exagerada. Você quer passar sebo de carneiro? Pode passar. O que você quiser passar para hidratar o lábio, pode passar. O que funcionar melhor para você. Vaselina, manteiga de cacau. Aí, como eu falei, eu gosto desses que são mais oclusivos, que tem petrolato, tipo a vaselina mesmo, tipo vaselinol geleia, ou Bepantol creme, ou Dermon creme, que eles são bem grudentos mesmo. Perfeito, tá? Você já começou a isotretinoína com corticoide no começo do tratamento para evitar essa piora inicial? Não. Eu só precisei entrar com corticoide para os pacientes que realmente tiveram flare-up. Aí eu entrei diminuí a dose de isotretinoína, passei para 20 miligramas, aí entro com corticoide oral, entro com antibiótico, com azitromicina, tá? Mas para evitar, não. Para evitar, eu trato o quadro inflamatório antes com antibiótico, né, e começo com a dose menor. Aí normalmente não dá erro não, tá? Intervalo mínimo entre o início do anticoncepcional e a isotretinoína.
eu espero, por exemplo, eu prescrevo anticoncepcional e falo, não pode engravidar, né? Então a gente sabe que no primeiro mês do anticoncepcional ele não é seguro que ele vai evitar a gravidez. Então você tem que orientar o paciente. Isso para qualquer, independente da isotretinoína, tá? Começou anticoncepcional, não é que começou que pode agora namorar à vontade que já tá evitando gravidez, não. Então eu digo, o primeiro mês você tem que evitar de outra forma. E na questão específica da isotretinoína, como não pode nem sonhar, eu falo, olha, se Deus mandar um sonho dizendo que você vai ser a próxima virgem que vai engravidar, você para essa isotretinoína, porque não pode nem sonhar que vai engravidar todo ele, que é o principal efeito colateral. Então, você poderia até prescrever junto, mas lembrando a paciente disso, que ela tem que estar usando algum outro método contraceptivo. Às vezes a paciente está com DIU, às vezes a paciente já usa camisinha, mas não tem uma receita de bolo para dizer assim, só vai começar depois de 30 dias, não, tá? Pacientes reclamam bastante de náuseas com o Probiac. Já teve, nunca tive, Juliana, relatos de náusea com o exímio Probiac, não. Mas vou ficar atenta agora a isso aí, mas eu particularmente nunca tive, tá? Eu gosto muito do Bepantol Derma para pele extra seca, também gosto muito do Bepantol, viu? É um dos que eu falo que é 1001 utilidades. Mas aí você não suspende a ISO, fica o corticoide, ISO e ázetro. No consenso, eu falo o quê? Você não precisa suspender a isotretinoína. Você pode diminuir a dosagem. Dependendo da intensidade, você vai ver isso aí. Você pode diminuir para 20 miligramas, entrar com azitromicina e entrar com corticoide. Pode sim. Tá? Agora, se é um quadro muito exagerado, se você quiser suspender e voltar com dose de 10, de 20, mas na prática não suspendo totalmente não, só diminuo a dose. A única coisa que eu faço é suspender é se tiver alguma alteração muito grave laboratorial. Aí eu suspendo. Mas fora isso, não. Deixa eu ver mais. O que vocês perguntaram aqui? Me perguntaram sobre a bicalutamida para acne. Ele é um antiandrogênico, tá? Carinho bicalutamida, né? Não tenho experiência em tratar a acne na mulher adulta, não vi ainda nenhum artigo sobre isso, mas se alguém tiver algum artigo, já tiver visto sobre a bicalutamida para acne, prometo até ficar atenta quando falarem em congressos e tal, mas não é da minha prática usar, tá? Vitamina C tópica, pode irritar a pele com acne? Então, existem vitaminas C que são para pele acneica, tipo o salicílico C10, que tem ácido salicílico junto. Então, você poderia até usar, se o paciente quer usar alguma vitamina C, até para o efeito de clareamento, né? A gente sabe que na mulher adulta tem muita hipercromia pós-inflamatória, então seria uma boa associar até uma vitamina C para uso de manhã. Outra pergunta que fizeram interessante, que eu não tinha respondido ainda, se o paciente pretende engravidar e tem acne na mulher adulta. Então, paciente que quer engravidar, para mim, é uma grávida em potencial, tá? Eu digo que se tá jogando, é para ganhar, ninguém vai jogar para perder, né? Então, se tá namorando, pode engravidar. Eu digo que tem as tentantes e as não tentantes, mas que também não evitam gravidez. Então, se a mulher está tentando engravidar, para mim ela já é uma grávida, porque pode engravidar amanhã. Então, eu passo tudo aquilo que pode ser usado na grávida. Sabonete sem ácido salicílico, então alta tolerância, dermotivin original. Passo o Azelan, que é categoria B, para usar na gravidez. Oriento a paciente que tem que evitar os fatores que pioram, alimentação, né? Evitar açúcar, evitar derivados do leite, procurar um nutricionista. Se estiver fazendo suplemento de academia, suspender. Peço para fazer atividade física. E normalmente controla bem. E aí, de oral, o que você pode fazer com segurança? Assim, que não vai ter problema. Um probiótico. Você pode usar uma azitromicina também, se estiver muito inflamado. Então, um peróxido de benzoíla pode ser usado na gravidez também. Então, você vai manejando como você maneja uma acne na paciente grávida. E orienta que não vai ser aquelas mil maravilhas. Espironolactona não pode ser usada na gravidez. Ela não vai causar malformação, mas tem aquela questão de feminização do feto. Então, se a mulher pretende engravidar, eu já não entro. Anticoncepcional, a mulher já está tentando engravidar, então amanhã vai tomar. Isotretinoína nem sonhando. Então, você vai fazendo as adaptações igual você faz no tratamento de uma mulher que já está grávida. Tá? Eu olho para a cara dela e já enxergo uma grávida em potencial na minha frente. Então, é isso. Acho que eu respondi todas as perguntas que vocês mandaram. Epidu pode para grávidas de jeito nenhum, Brenda. Epidu é adapaleno, é retinoide. Não pode para grávida. Espironolactona para grávida, não passo. Por quê? Questão de antiandrogênico. Pode causar feminização, demais do feto masculino. Então, não passo espironolactona se estiver na gravidez. Carolina, eu comentei sobre o artigo, mas na verdade é o consenso, anais. Eles colocaram para quadros mais leves a 0,1 a 0,5. Daí sempre estou tentando com a 20 miligramas. Então, quadros mais leves, um acne grau 2, por exemplo, né? Você pode, resistente, você pode entrar com isotretinoína na dose mais baixa. No final das contas, eu sempre falo para o paciente, por exemplo, o 40 miligramas que vai tomar por dia é uma dose média. Você sempre vai tentar ficar na dose mínima ou na dose máxima, no final do tratamento. Então, se o paciente vai tomar 20 miligramas, ou se ele vai tomar
40 miligramas, não importa, o que importa é a dose total. Eu sempre tento chegar nesse 150. Apesar de que falam hoje que pode ultrapassar ou pode ser menos tempo, mas eu tento evitar passar por menos tempo do que esses 150 miligramas por quilo. Por quê? Você está tratando acne na mulher adulta, que é uma coisa que você já sabe que não é a melhor indicação a isotretinoína, porque a isotretinoína não age como um antiandrogênico, que é o principal envolvido na acne na mulher adulta. Então ainda vai subtratar? Não sei se funciona. Então, pra mim, eu trato pra valer ou não trato. Se precisa usar, então vamos tratar na dose certa, tá? Mas tudo isso muda muito, né? Porque a medicina muda muito, né? O tempo todo. Mas nesse último consenso aí do ANAIS, na isotretinoína falar isso, e nesse consenso aí, que na verdade não é um consenso, são diretrizes de tratamento da acne da mulher adulta, que eu postei no grupo do Telegram, fala nessa dose. Então depois vocês olhem lá, e vocês podem aprofundar mais aí tudo que eu falei na live de hoje, tá certo, gente? Olha a hora, né? A pessoa que fala, que era pra falar 1 hora, já vai pra 1h30. Então, gente, ó, muito obrigada pela participação de vocês são show. Live boa e live com interação. Se vocês não tivessem comentado nada, a gente ia terminar essa live com 1 hora, mas quando vocês interagem, olha o quanto enriqueceu aqui, né? A opinião de vocês, a experiência de vocês. Então, tudo isso aí a gente vai só somando e aprendendo, vocês aprendendo comigo e eu aprendendo muito com vocês também. Gente, eu vou deixar agora, vou encerrar a live e vou deixar lá no Close Friends as sugestões de todos os tratamentos tópicos que eu falei hoje. Já print, pra vocês printarem, bem fácil. Para quem tá aqui, que tá me assistindo aqui, mas eu tô vendo que tem gente aí do curso do Dermatologia na Prática, não se preocupe, a live vai ficar salva na íntegra lá na plataforma para vocês com todos esses cardzinhos de sugestões, tá bom, pessoal? E ó, acompanhe, porque essa semana eu vou falar muito da acne da mulher adulta. Sim, outra coisa, eu vou deixar o link da inscrição para a jornada, tá? Lembrando que na última semana desse mês de março, não vai ter a live da terça-feira, porque vai ter uma jornada online para vocês, descomplicando a dermatologia clínica, de como é que vocês podem agregar valor na consulta de dermatologia clínica, ser mais resolutivos, seguros, né, atendendo casos de dermatologia do dia a dia. Enfim, vai ser uma jornada, 3 dias, dia 27, 28 e 30 de março. Então, eu vou deixar o link, porque não vai ser aberto aqui no Instagram, vai ser igual um evento médico, a gente não se inscreve, vocês vão se inscrever para a jornada para participar, tá bom? 100% online, 100% gratuito. Tchau, pessoal, fiquem com Deus, boa semana e a gente vai se falando aí, qualquer dúvida vocês vão mandando aí no direct, tá bom? Beijo!